Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui dos Professores São Paulinos. Eu, professor Cadu, aqui com vocês, meu fiel escudeiro e amigo aí, o professor japonês. Grande abraço, pessoal, e vamos São Paulo. Vamos, São Paulo. Até Isso aí. mais. Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas. Mais um vídeo sobre a semana tenebrosa do São Paulo. Eu disse lá no começo, lá no primeiro vídeo, que ia fazer em duas partes, precisamos fazer em três, né? Porque agora a gente vai falar sobre os jogadores, né? Vamos analisar então algumas situações aí que aconteceram aí nessa semana. Ó, falando assim a real. Falando assim a real para vocês, né? Para mim, quais jogadores que o São Paulo tem, né? Que já jogaram, tá? Não vou colocar o Wendel, não vou colocar ainda o Cedric nessa história, que para mim são jogadores melhores. Para mim é o Lucas e o Oscar. Apesar que nessa semana o Lucas fez partidas horríveis, terríveis, né? Não jogou nada contra a Inter de Limeira e não jogou nada contra o Velo Clube. Pode ser uma questão física, pode ser cansaço, pode. Mas é o que eu falo, jogador que tem os salários mais altos, eles têm que render mais, né? Sobre o Jandrei, acho que eu não cabe nem muito falar, né? Acho que todo mundo tem o mesmo sentimento. O meu sentimento quando eu vejo o Jandrei jogar é que nem quando a gente come um pacote de salsicha, sabe? De ter umas pesquisas aí, falar que cada salsicha que você come, você está perdendo 36 minutos do seu tempo de vida. Então, parece que você come um pacote inteiro aí que você já está perdendo horas de vida, né? É muito ruim. É muito ruim, né? É muito ruim em tudo, né? É o que eu falo, que já até comentei no outro vídeo. Ele deve ser muito legal. Ele deve ser um cara extraordinário como pessoa. Na defesa, acho que a defesa, né, o Cedric, me parece que ele é melhor, né? Só o fato de parecer que ele tem cérebro, ele já é melhor do que o Igor Vinícius, né? Que o QI é negativo lá, nossa, que eu falo aqui nos vídeos, é um dos três patetas, né, do São Paulo. A zaga, o Arboleda, espero que ele não esteja, né? Eu não gostei muito das partidas dele, não. Ele salvou um gol lá contra o Belo Clube e tudo mais. Espero que ele não esteja com a cabeça mexida com a proposta que o Grêmio fez ao São Paulo. O São Paulo recusou uma proposta que o Grêmio fez. E que ele não fique exigindo mais dinheiro, né? O São Paulo paga um salário alto para ele, paga dívida que ele contraiu, um monte de besteirada lá. O Alan Franco, acho que é o nosso melhor zagueiro, né, desde o ano passado, mas eu acho que tem que tomar muito cuidado, assim, às vezes enfeita muito, muita gracinha, toquinho de calcanhar, sabe? Mas invenção assim não me pega muito esse tipo de coisa. O Enzo Dias, ele é um bom jogador, ele tem seus limites, mas é um jogador comprometido e tudo mais, apesar de ter tomado um cartão ridículo contra o Belo Clube também, mas é um jogador que, pelo menos, né, entrega alguma coisa. O Pablo Maia e o Alisson, nossos dois volantes titulares, eu, esse ano, não estou gostando muito, não. Tudo bem, compreendo, né, os dois tiveram contusões muito graves, mas me parecem muito travados ainda, principalmente o Pablo Maia, né? Ele tá tomando dribles fáceis. Eu não percebo ele com aquela mesma pegada, sabe? Marcação mais forte, assim. Ele tá, acho, bem lento. A partida que ele fez aí contra o Velo Clube, muito ruim, muito ruim. E acho que a única partida que ele fez que foi razoável foi contra o Corinthians. As outras também eu sempre achei abaixo, mas eu acho que pode se justificar pela questão do física. O Alisson também, eu acho que também tá jogando bem meia boca também, né? Pode ser uma questão física também, tá? O Oscar, eu acho que o Oscar como eu disse, é um dos melhores jogadores, acho que é um ponto de lucidez do São Paulo, mas não dá para ficar usando ele todo jogo. Uma hora ele vai cansar, vai estourar e aí vai ficar feia a situação. O Lucas eu comentei, né?
é um dos melhores jogadores do São Paulo, mas fez péssimas partidas aí nas últimas rodadas. O Luciano, que é um cara que eu não gosto muito, não gostei muito, dessa semana ele até que se escapou bem, né? Ele tomou um cartão idiota lá contra o RB Bragantino, acabou não jogando, né, contra a Inter, estava suspenso, e fez 2 gols contra o Velo Clube, né? Ele fez os gols, então já salva aí a atuação dele. Achava que ele seria o jogador mais indicado a sair do quarteto para dar um equilíbrio maior, mas já começo a ter minhas dúvidas, né? O Caleri, ele entrou, jogou mal contra a Inter pra caramba também. Ontem ele até que jogou bem, tá? Acho que das coisas que eu espero que o centroavante faça, ele só não fez o gol ontem, mas pelo menos, ele chutou no gol. Eu acho que, ó, das últimas partidas aí, olha, acho que foi a partida que ele mais finalizou. Se eu não me engano, ele finalizou 3 ou 4 vezes. Teve duas aí que foi uma defesa do goleiro bonita lá, tal. Uma que ele chutou pra fora meio travado. Pelo menos chutou no gol, sabe? Que centroavante tem que ter vontade de fazer gol, né? Ele deu uma boa assistência aí você fala, dependendo da situação, lógico que ele tem que tocar, tal. Ele deu uma boa assistência para o Luciano fazer lá o segundo gol. Então, acho que ele fez um bom papel. Acho que até a saída dele deve dar uma prejudicada, uma mexida assim. Dos reservas, aí é aquele negócio, né? O Igor Vinícius, eu não vou ficar falando dele, tá? É o que eu falei, é um dos três patetas, né? Como eu já sempre comento, falo aqui no canal, ele, o Ferreirinha e o Eric são os três patetas, que é negativo, tá? E não tô falando do intelecto educacional deles, tá? Eu não quero que os caras vão defender uma tese de pós-doutorado em astrofísica lá na NASA, tá? Mas os caras treinam toda semana, ganham bem para jogar bola. Então, assim, pelo menos eles têm que ter uma certa inteligência dentro do campo. Mas inteligência dizem, né, que não se ensina, né? Que a pessoa tem uma certa inteligência e ela desenvolve. Desses três jogadores, acho que não tem nenhum desenvolvimento. O André Silva, que é um jogador que a torcida muitos não gostam, eu acho que ele faz a parte dele, né? Se você olhar, ele tem mais gol que o Caleri, ele não tem tantos minutos em campo e faz um número de gols razoável. Então acho que não é um jogador. Tá? E assim, é um jogador que finaliza bastante também. Eu acho um bom jogador. Tem muita gente que tem restrição a ele, eu acho que é um. Bom, ainda mais para ser um reserva, putz, é um ótimo reserva, tá? É, os volantes lá, o Bobadilla e o Marcos Antônio nem entrou, né? O Bobadilla entrou um pouquinho ontem, também não entrou muito bem, mas eu acho assim, senão o Bobadilla acho que você não pode esperar dele um volante que marca, assim, tal. Pra mim, ele mais faz um terceiro homem de meio campo, coisa que o Bobadilla praticamente nunca testou acho que uma vez só. Acho que valeria a pena, né, para alguns jogos, essa circunstância, colocá-lo como terceiro homem do meio campo lá, deixar o meio campo um pouquinho mais guarnecido, né? Quem mais? Ferreirinha também, prefiro não falar. É, os garotos lá, né, nesse último jogo não tiveram oportunidades, né? Então não dá para falar muito, mas se eu fosse do BD, eu teria colocado, né? Tiraria o Lucas em um certo momento, e colocaria lá o Rian Francisco, né? Mesmo que o time ficasse um pouco fora assim do esquema, né? Mas assim, temos que cobrar os jogadores sim, tá? Os jogadores ganham bem, tá? Tem salários altíssimos. Eles têm que fazer um pouco mais. No mínimo, correr mais, certo? Ontem eu achei, assim, em alguns momentos meio, né, aquela coisa meio largada, aquela coisa meio mal feita, assim. Realmente, somente alguns jogadores me deixaram mais satisfeito assim. O Patrick, né? Não sabe nem se ele vai ficar. Ainda tem uma assistência também, estava esquecendo de falar dele. Tenho até pena, sabe? Ele não é um grande jogador, tudo mais, mas sei lá. Ele também, para mim, ele só entra muito mais nos jogos roubada do que nos jogos de boa. Aí é difícil também de um moleque se desenvolver. Mas eu acho que o melhor caminho dele é emprestar e que ele tenha algum ritmo de jogo aí em outro time. Mas eu lamento muito por essa semana, né? É,
mesmo no meu entender que o Campeonato Paulista não vale nada, é um campeonato lixo para mim, mas você espera pelo menos que o time, contra times fracos, jogue melhor, né? Dê uma perspectiva para as competições que realmente valem, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Mas do jeito que foi essa semana, não vejo grandes perspectivas, não. Certo? Então, pessoal, é isso aí. Grande abraço e vamos torcer para o São Paulo aí. Vamos, São Paulo. Até mais.